Olá, quinto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemio, do componente curricular de História. Estou aqui para a gente continuar caminhando nesse aprendizado. Então, eu quero convidá-los a verificar aí o título e objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Nossa aula de número 55 tem como título Respeito é bom e eu gosto. E no nosso objeto de conhecimento nós temos o seguinte: o conceito de cidadania, respeito e direitos humanos. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, o primeiro conceito que nós vamos abordar na nossa aula de hoje é o conceito de cidadania. E eu quero que vocês fiquem bem atentos para acompanhar e entender o que esse conceito significa. Então, vamos lá. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres que todo cidadão tem em sua localidade de origem. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que você tem obrigações, assim como também as autoridades também têm obrigações para com você enquanto cidadão. Por exemplo, você tem a obrigação de pagar os seus impostos. Claro, quando vocês forem adultos, vocês vão trabalhar, vão ter seus empregos, vão pagar os seus impostos, vão pagar as suas contas. E as autoridades, em contrapartida, têm que cuidar de quê? Saúde, educação, pavimentação das ruas, independente do lugar onde você mora. Seja aqui na capital, seja no município, no interior, todo mundo tem obrigações sociais, né? Como também tem os seus direitos, direito à cidadania, direito à vida, direito à educação, ok? O que mais que nós temos a respeito de cidadania? O direito ao voto é um exemplo de cidadania praticada em países com regime de governo democrático. Ou seja, o ato de você ir até as urnas e escolher um representante político como um prefeito, um vereador, um governador, um deputado estadual, federal, senador ou presidente é direito de cada um, tá? Claro, desde que você já tenha a devida idade para fazer isso e também a documentação necessária. No caso, o título de eleitor é o documento que lhe garante ter o direito ao voto. E observa que no final desse trecho nós temos aí uma palavra falando democrático. E o que é democracia? Daqui a pouquinho a gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão. O que mais temos sobre cidadania? A função da cidadania é contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva mediante a participação na sociedade. Ou seja, você como cidadão deve buscar meios de quê? De melhorar a sociedade e não de torná-la pior. Ou seja através, se você for um grande cientista, trazer uma invenção que beneficie a vida dos outros, ou um inventor que vai criar uma máquina que vai melhorar a vida das pessoas de alguma forma, melhorar a comunicação de satélite, de celular, de internet ou de transporte, não é? Ou apenas também não fazendo coisas erradas, como, por exemplo, praticando criminalidade ou alguns outros atos que são considerados por lei ilegais, não é? O que mais? O exercício pleno da cidadania envolve o conhecimento dos direitos e deveres por parte dos indivíduos, ou seja, o direito ao voto, eu sei que é o que eu tenho direito de fazer, bem como de ter saúde, educação e algumas outras coisas. Mas também eu tenho que lembrar que eu tenho que respeitar o limite de até onde eu também não vou ultrapassar os direitos das outras pessoas. Então, esse é um dever meu, ok? E o que mais? A história da cidadania remete à construção do processo de democracia em sociedades antigas, como Grécia e Roma. Isto é relacionado ao cumprimento dos direitos e deveres dos cidadãos. E para a gente explorar melhor essa questão, eu vou trazer um personagem bem importante aqui para vocês. Então, nós temos aqui esse personagem, o busto desse personagem chamado Clístenes, é o nome desse cidadão, que era um legislador da Grécia Antiga, especificamente da cidade-estado de Atenas. E é ele que é considerado o chamado pai da democracia, ou seja, aquele governo feito pelo povo, para o povo. No entanto, apesar de a democracia ter surgido lá na Grécia Antiga, e claro, ser uma herança que nós temos hoje ainda, né? Ela não é a mesma coisa que nós temos hoje, não era igual. Como, por exemplo, naquele momento a democracia era restrita aos homens considerados cidadãos, ou seja, que eram nascidos de pai e mãe ateniense,
Mulheres não participavam de jeito nenhum da vida política e menores de 21 anos também não. Então ela era bem restritiva naquele momento. No entanto, a ideia da prática da democracia surge naquele momento com Clístenes. E para evitar que qualquer cidadão prejudicasse o andamento da democracia dentro da cidade de Atenas, foi criada também um outro conceito que é o chamado ostracismo, que dava o direito de que do legislador ali exilar, mandar para fora ali por um período de tempo qualquer pessoa que ameaçasse a democracia. Mas também, apesar de existir o ostracismo, essa questão do exílio político de alguém, também existia o princípio da isonomia, que inclusive está presente no nosso direito hoje ainda, tá? Então, a isonomia é aquela prerrogativa que diz que todos são iguais perante a lei, ok? Mas o conceito que nós temos que abordar é o respeito. E o que é o respeito? Me acompanhe na leitura. O respeito é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social. O respeito impede que uma pessoa tenha atitudes reprováveis, autoritárias ou injustas em relação a outra, como, por exemplo, discriminar por cor de pele, por cabelo, por altura, ou por ser gordinho ou magrinho, qualquer coisa desse tipo, né? Então, o respeito nos impede de tratar mal as outras pessoas. E o que mais que o respeito tem a dizer pra gente? Respeitar não significa concordar plenamente com outra pessoa, mas significa não discriminar ou ofender ou impedir que uma pessoa realize suas próprias escolhas. Então, todo mundo tem o direito de escolher em quem votar, que religião seguir, que roupas vestir, né? Então, isso tudo é respeito. E um dos documentos que trata sobre a questão dos direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Que foi colocada em vigor em 10 de dezembro de 1948 pela organização, né? Ou melhor, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E vamos ver alguns dos artigos constantes dentro dessa declaração? Primeiro, nós temos aqui o artigo 3, que diz: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Você quer ter o direito de ir e vir sem problemas, sem ninguém lhe perturbar? Ou você também quer ter a sua liberdade a qualquer momento de poder fazer as coisas fora de casa? Todo mundo quer, né? Eu também quero. No artigo 4, diz o seguinte: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Lembra que no Brasil, no passado, nós tivemos a escravidão de pessoas por serem negras pela cor da pele? Pois é, hoje em dia não importa a classe social ou cor de pele de ninguém, ninguém pode ser forçado a trabalhar em regime de escravidão, ok? Nós temos ainda mais um artigo para compartilhar com vocês, tá bom? Que é o artigo 5º, que diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, se você pensa que humilhar os outros é legal, que ficar machucando os outros é legal, não é, tá bom? É uma coisa muito errada que a gente tem que evitar. Afinal de contas, nós queremos incentivar vocês a entenderem o que são os direitos humanos e a respeitar os direitos das outras pessoas também, ok? Por último, dos artigos que nós escolhemos, ou melhor, que eu escolhi para trazer para compartilhar com vocês, nós temos o artigo 6, que diz o seguinte: todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, nós não somos menos que ninguém, você não é menos que ninguém, nem é superior a ninguém. Lembra do princípio da isonomia que surgiu lá na Grécia Antiga, lá com o Clístenes? Então, todos nós somos iguais perante a lei. Lembre disso e respeite as outras pessoas que vivem e convivem com você. Então, galerinha, eu quero convidá-los aí agora ao nosso Aplicando. Vamos lá? Então, para o nosso Aplicando, nós temos a seguinte questão: o conjunto de direitos e deveres que todo cidadão tem em sua localidade de origem, o direito ao voto e a função de contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva mediante a participação na sociedade,
é chamada de... Qual será a alternativa correta? Letra A, sociedade. B, cidadania. C, respeito. Ou letra D, direitos humanos. Qual você acha que é a resposta correta? Nós vamos já verificar. Para quem respondeu que a resposta correta é cidadania, acertou. Parabéns. Para quem não conseguiu acertar essa questão, não tem problema. Esse é um conteúdo que vocês vão verificar cada vez mais durante o andamento dos estudos de vocês nas próximas séries também, tá? Então, parabéns a todos que estão aí acompanhando a nossa aula. E vamos aí, então, dar uma olhadinha nos nossos comentários. Então, vamos lá. No comentário da nossa questão, nós temos o seguinte: a cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, ou seja, nós como cidadãos, como indivíduos, vivemos em sociedade, as pessoas vivem, né, se relacionam. Então, são essas relações entre as pessoas que ocorrem, seja no meio do trabalho, dentro de casa ou em outros lugares, é o que forma a sociedade, as nossas relações humanas é o que forma a sociedade. Então, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele e intervir e transformá-lo. Ou seja, se eu vivo numa sociedade e acho que ela não está boa, eu posso procurar fazer ações para melhorá-la. Ou seja, não sujando uma rua, ou ajudando a limpar o igarapé, ou não praticando atos de discriminação. Então, existem várias formas que mesmo nós, enquanto indivíduos, podemos praticar cidadania, respeito e também, né, saber que nós não podemos violar os direitos das outras pessoas, ok? Então, meus queridos, vamos aí recapitular um pouco do que nós vimos na nossa aula de hoje. O primeiro dos aspectos, ou melhor, dos conceitos que nós verificamos foi o conceito de cidadania, onde nós verificamos que eu tenho direitos e deveres enquanto cidadão, que eu tenho também que respeitar os limites, né, dos direitos e deveres dos outros. Além disso, né, nós vimos também o conceito de respeito, que é aquele conceito, aquele sentimento que não me permite destratar ninguém, maltratar por conta de cor de pele, de cabelo, de altura, ou porque é mais gordinho ou mais baixinho. Eu respeito as escolhas e como o outro é. Além disso, nós verificamos também a questão dos direitos humanos, ou seja, daquelas prerrogativas que todo cidadão tem e que são resguardadas principalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde nós compartilhamos aqui, nós fizemos a leitura de alguns desses artigos que dizem que nós temos o direito à liberdade, à segurança, nós temos também direito a votar, participar, né, das escolhas políticas do nosso local onde nós vivemos e não podemos ser maltratados, agredidos, nem destratados de outra forma por ninguém, nem nos transformar em escravos. Ninguém tem esse direito de fazer isso com a gente. Então, temos que respeitar os outros e também exigir que os outros nos respeitem, né, na devida medida dos limites sociais, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau!